Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Esse é o Mais Que Um Podcast. Muito mais do que vídeo produção, gravações, nós preparamos conteúdos relevantes para ajudar a transformar a sua vida. E hoje é um dia muito especial para nós do Mais Que Um Podcast. Nós estamos recebendo um convidado que eu diria assim que ele não estuda o futuro, ele vive dentro desse futuro já. Vinícius Davi é especialista em inteligência artificial com conexão direta com o Vale do Silício, o epicentro mundial da inovação. Ele trabalha ajudando líderes e empresas, grandes, pequenas, médias empresas também, a passarem por essa transformação de tecnologia da nossa geração, a era da inteligência artificial. Então, mais do que falar de tecnologia, ele fala sobre consciência, sobre poder desta tecnologia e sobre responsabilidade. Meu amigo Vinícius Davi, muito obrigado, uma honra receber você aqui Mr. no nosso Marcos. Mais Que Um Podcast. É difícil começar aqui nessa brinquedoteca maravilhosa, né? Você viu? Parabéns aqui, Marcão, pela infraestrutura, pela tua paixão e a forma como você divinamente faz seu trabalho aqui. Muito feliz de estar aqui. Eu falo muito humildemente que esse é o melhor podcast do Brasil, né? Muito humildemente, né? Porque além da expertise, a gente trabalha já há bastante tempo, né? Com implantação, venda, consultoria sobre equipamentos. Então, realmente, tudo aquilo que a gente faz, eu vejo que como você executa o seu trabalho também, a gente faz assim com amor, com a preocupação sobre a entrega. É isso. O equipamento, o serviço, ele é o meio, mas o coração da gente é aquilo que faz realmente pulsar e faz a diferença, né? Amém. Então, prazer estar recebendo você aqui. É praticamente a nossa grande inauguração, depois de tudo, 100% pronto, tá? Para falarmos de inteligência artificial. Ô Vini, conta um pouquinho para a gente, para quem ainda não te conhece, você que já é um escritor, que já está consagrado agora, esse livro seu explodiu aí no Brasil inteiro, no mundo, Inteligência Artificial para Líderes, né? Conta um pouquinho pra gente, quem é o Vinícius Davi? É brasileiro? Hoje você vive nos Estados Unidos há muito tempo, mas você é brasileiro, você é da onde? Como é que foi essa história de mudar para os Estados Unidos? Já tinha uma visão diferenciada de futuro lá atrás, né? Pois é. Bom, já vivo nos Estados Unidos há quase 20 anos, então fui para lá a trabalho, mas não foi coincidência, foi um plano deliberado. Era pra gente ficar 2 anos, máximo 3, né? Foi a promessa que eu fiz pra minha esposa, que se casou comigo pra ir pra lá. E hoje ela fala, já faz 15 anos que ele me engana, que a gente só ia ficar 2, 3 anos, mas tudo bem. Eu sou do interior de São Paulo, comecei minha carreira literalmente dentro do chão de fábrica. Que legal. Dentro do chão de fábrica. E hoje você vive a realidade tão próxima do Vale do Silício, né? Você começou fazendo o quê, Vini? Eu comecei trabalhando, eu sou engenheiro de formação, então meu primeiro trabalho foi medir produtividade de humanos numa linha de montagem. Uau! Então, meu primeiro trabalho eu ganhei literalmente uma prancheta e um papel. Olha, você vai ficar 24 horas aqui trabalhando para entender por que todo mundo quer trabalhar no turno da manhã, mas o pessoal da madrugada é o mais produtivo. E eu tive que ficar ali, foi o meu primeiro contato observando formas de o humano trabalhar. E eu tive que decifrar isso naquela época. Obviamente, não tinha a gente tinha um computador na fábrica para dividir com 10 pessoas. Sim, e era outra época. E aí muito depois, mais difícil, enfim, saí daquilo ali e falei, isso aqui não é para mim. Quero trabalhar no escritório, queria trabalhar em tecnologia, consegui trabalhar. Mas o que é importante disso? Aquela ali foi a origem de algo que me define muito hoje. Eu sou uma pessoa que olho o que não está otimizado do ponto de vista funcional, seja com o humano dentro, seja com o processo ou roboticamente falando. E eu entendo como otimizar um processo. E a gente trazendo para dias de inteligência artificial é exatamente o que eu faço dentro das empresas. Mas, mais do que nada, eu sou uma pessoa entusiasta do potencial e da performance humana. Então, hoje eu vejo muito o meu trabalho, não só como uma pessoa de tecnologia, mas uma pessoa que, através da tecnologia, enxerga clareza no seu propósito de arrancar o melhor de cada um com a inteligência artificial. E de levar os melhores resultados para as empresas, né? Correto. Uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores e eu tenho tido a oportunidade de estar fazendo algumas formações muito especiais agora, né, com o time da Febracis. E foi através da Febracis, né, do Paulo Vieira, que eu tive a grata oportunidade de te conhecer, Vanessa também, né, do Método 3L.
E nós passamos a ter acesso a uma série de ferramentas que abriram, explodiram simplesmente a nossa cabeça, né? É isso. E você vem focando não só nas grandes corporações, né? Porque você foi para os Estados Unidos, você fez a sua carreira lá, né? Tem toda essa história, né? Tem esse tempo que você está enrolando sua esposa, né? E apesar de estar tão próximo da tecnologia de ponta que é a do Vale do Silício, onde as coisas estão realmente acontecendo e que vão para o mundo inteiro, né? Você tem um olhar muito carinhoso também, exatamente para as pequenas, para as médias empresas, ou seja, que é possível todo mundo ter acesso a essa tecnologia e as melhorias que ela traz, né? Exato, exato. Hoje assim, a gente mora no Texas, mas com a conexão na Califórnia, a gente ficou muito tempo ali morando, a gente tem negócios ali, mas hoje Califórnia e Texas são os dois grandes polos de tecnologia. Você tem ali em Austin um grande polo, e você tem em Houston, por exemplo, fábricas da NVIDIA, a nova fábrica da Apple, estão entrando nesse ecossistema, mas o ponto central qual é aqui, né, Marcão? AI é a última tecnologia. No final do dia, a tecnologia ela sempre tem um propósito, né? E é um tipo delas, né? Desde nuvem até a mudança das plataformas de desktop até mobile. O que a gente está vendo é produtividade, né? Desde a primeira revolução industrial, qual que era o objetivo de mecanização? Mais produtividade. Sim. O que a gente está vendo hoje é simplesmente uma explosão exponencial do resultado que isso traz para as empresas. E as pequenas e médias, qual que é o maior desafio? Essas empresas não têm departamentos de tecnologia como as grandes têm. Sim. Então, o desafio é você trazer a tecnologia de uma forma que entenda a agenda e a dinâmica polivalente que um empresário tem. Então, assim, ele quer fazer IA, ele precisa, só que ninguém vai ficar vendendo por ele. Ninguém vai ficar tocando a operação por ele. Ele tem que fazer os dois. O empresário costuma dizer, né? Ninguém cuida da mesma maneira que eu, né? No interior, o pessoal fala, né? É o olho do dono que engorda a criação. Que engorda a criação. Então o empresário acaba ficando envolvido em multitarefas, ele quer estar presente, né? E se fosse um jogador de futebol, eu diria que ele quer defender, ele quer tocar a bola no meio de campo, ele quer atacar e muitas vezes ele ainda vai para o gol, né? Então ele faz todas as funções, ele acaba ficando muito envolvido. E a inteligência artificial otimiza a vida do empresário, né? Faz muita diferença, né? Na vida do pequeno e do médio empresário, otimizando esses processos, né? Tem processos de automação, por exemplo, que você estava me falando agora há pouco aqui, num exemplo até para Mr. Videomaker, né? Que facilitam muito, né? De pesquisa, por exemplo, de preço, né? E é interessante também perceber a forma diferente que as grandes corporações estão utilizando a inteligência artificial, né, nos processos delas, e do pequeno e do médio empresário, que vive uma realidade diferente, né? Exato. O grande ponto para as grandes empresas, ambas têm suas peculiaridades, né? A grande empresa tem muito recurso, gente, dinheiro para investir, só que são lentas na sua transformação cultural. Sim. As grandes não têm recurso, não têm tanto dinheiro, mas são rápidas na forma de mudar o sistema operacional. Então, o segredo para a pequena é foco. É a principal coisa que eu vejo. Eu quero fazer controle de estoque, quero fazer automação em vendas, quero fazer controle financeiro de uma forma muito mais acurada, profissional. E aí as empresas começam 3 ou 4 movimentos ao mesmo tempo. E aí acabam não focando em nenhum e não desenvolvendo e não se especializando em Passa 6 meses, né? Não tem nada 100%. Eu digo, 99% completo é zero. Sim. Para o empresário. Então, eu tenho uma filosofia, uma doutrina muito processual, mas incremental. Para que a cada 3 meses você olhe para trás, agora minha produtividade de venda está 20% maior. Você é um cara que é especialista em gestão também e no controle desses processos, né? O que seria uma dica prática, Vini, para o cara que é um pequeno e médio empresário? Eu hoje sei, né, e estou acompanhando, né, vivenciando, que você tem uma mentoria que é fantástica também, né? Que a sua mentoria de inteligência artificial tem o poder de multiplicar o faturamento, né, o ROI, que a gente tanto gosta de falar hoje assim, em 2, 3, 4, 5, 10 vezes ou até mais, de uma forma rápida. De um estalar de dedos, né? É isso. Então, o que eu queria perguntar para você, né? Quais os caminhos, né,
para seguir nesse desenvolvimento de uma forma mais tranquila e mais eficiente? Bom, vamos lá. Qual o método para você implementar IA? Primeiro, inteligência artificial é o meio, não é o fim. Uau! Imagina que a inteligência artificial é uma caixa de ferramentas. Dentro dela você vai ter um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips e um martelo. Quem pensa que, por exemplo, o ChatGPT é o grande resolvedor, é a mesma coisa que você usar o martelo para resolver todos os mesmos problemas da empresa e problemas distintos. O que você tem que fazer é quais dessas ferramentas eu preciso empregar para determinadas funções e objetivos que eu tenho naquele momento de gestão. Esse é o primeiro ponto. Agora, por onde eu começo? Tem que ser tático. Qual é o método que eu aplico, Marcão? Eu taticamente pergunto quais são os 4 ou 5 processos onde o empresário ele mesmo se afunda do ponto de vista de complexidade, repetição, burocracia, que não permite com que ele possa ir para campo vender mais ou melhorar a experiência do cliente. E o time, taticamente, olha, quantas pessoas estão em vendas, quantas pessoas estão no financeiro, eu sempre peço, eu quero saber quais são as 5 atividades e quais delas são repetitivas e manuais. Com isso, a gente faz uma lista de 30 atividades manuais, por exemplo. Sim. E aí a gente vai estudar junto um modelo de ROI. Quais delas, caso eu faça 100% através de um agente ou um robô, ou eu minimize em 50% o tempo, vão gerar mais ROI primeiro. Olha que interessante aí, porque no fundo o empresário quer ter resultado. É o que a gente chama do famoso ROI. Eu quero o retorno sobre o investimento, né? É isso. E dessa forma, com essa metodologia, a gente consegue identificar de uma maneira clara e vir ganhando tempo. Tempo gera resultado. Resultado, né, vai gerar o ROI, lucro. No final do dia, o ROI, assim, seja uma empresa grande, média ou pequena, são as 3 variáveis econômicas que, de novo, desde a primeira revolução industrial até agora com a IA, são as mesmas. Eu preciso subir receita, baixar custo e aumentar a produtividade. Sim. Então, eu preciso ter clareza dessas 10 atividades ou 10 processos que podem ser funcional, ou muitas vezes processos que não existem. Às vezes você tem um gargalo porque o processo não existe. Às vezes eu tenho um gargalo porque o processo é ruim. Né? E às vezes eu tenho um gargalo porque eu não precisava ter processo, o robô pode fazer 100% da atividade. Uau! Então a gente estuda isso e vê o seguinte, olha, se eu eliminar essa tarefa, qual o ganho de produtividade? Pode ser 0 do ponto de vista tático, mas pode ser interessante. Eu não tendo humano, esse humano que é um vendedor, ele vai fazer 2 vezes mais ligações por dia para o cliente. E isso vai gerar resultado. Vai gerar resultado. Isso vai gerar resultado. Então, é muito importante esse processo que eu chamo do raio-x operacional para você diagnosticar exatamente o que é que quebrou no sistema ou qual parte dessa estrutura e esqueleto de gestão não está bom. O que é interessante, né? Porque a inteligência artificial ela pode gerar grandes resultados, né? Ela pode facilitar, ela pode otimizar esses processos, como você falou, principalmente aqueles onde há repetição, né? Eu preciso sempre pesquisar o preço dos meus concorrentes, eu preciso ver o preço do produto no mercado americano ou na China. Então isso é um processo que muitas vezes é repetitivo, né? Exato. Só que por trás disso ainda tem uma inteligência que é primordialmente humana, que é o poder de análise. É aí que também, junto com essa tecnologia, faz a grande diferença, né? Correto. De olhar e entender processo. E a profundidade, né, Marco? Imagina o seguinte, que eu tivesse o luxo de ter uma pessoa dedicada só para ficar pesquisando qual que é o melhor preço antes de uma aquisição. Né? Mas qual a quantidade de pesquisas que essa pessoa poderia fazer em um dia? 100 pesquisas elaboradas? Com um robô você pode fazer 1 milhão de consultas nos 4 cantos do mundo. E fazer contas. E o robô não cansa, né? E o robô não cansa. O robô pode trabalhar de madrugada e, por exemplo, você chegar de manhã, você tem o resultado da sua pesquisa ali. Com certeza. Pronta para você, Com certeza. Poxa, eu tenho uma câmera que está metade do preço nos Estados Unidos quando comparado ao que eu tenho aqui. Poxa, será que vale a pena importar? Não sei. De repente, se eu tiver um robô que consegue enxergar onde tem esse produto na lista pela metade, mas ele consiga entender já a regra do negócio para eu poder precificar final no Brasil, é simples a tomada de decisão. Ou que dentro dessa regra, olha, entrou numa condição de promoção no mercado. Claro. Né? Ela entrou num preço diferenciado de rebate, as fábricas colocaram uma condição diferenciada para os distribuidores e também para o consumidor. Exato. Opa!
é uma condição diferente, especial de mercado. É o momento de uma tomada de decisão mais rápida, né? Para poder garantir uma condição dessa. Exato. E aí você imagina se você, aliado a isso, você tenha um robô que fique monitorando o câmbio. Que fala assim, olha, fale mais. Vai subir os juros, né? Qual que é a probabilidade de os juros ficarem estáveis? O que está acontecendo no mercado? O dólar vai continuar caindo? Ou ele tem uma tendência de voltar e subir nos próximos 3 meses? Vai ter eleição. Sim. O que você vai fazer? Né? Eu tenho uma estratégia, será que eu vou estocar algumas coisas estratégicas que eu vou vender na Black Friday, por exemplo? Qual que é o momento de comprar? Porque a eleição é quando? Em outubro. Sim. Então, assim, você tem um robô que pode fazer milhares de cálculos com todas essas variáveis que impactam a tua decisão, que seria impossível para o humano fazer isso. Sim. A menos que você tivesse um time de analistas todos fazendo isso. Que é o que uma grande empresa tem. Uma grande empresa tem um departamento financeiro que consegue ter um profissional para avaliar cada uma dessas situações. Né? E, por outro lado, a pequena não tem, mas essa é a beleza. Você pode ter com robôs, e é por isso que eu digo, nunca foi um melhor momento para que uma pequena empresa fosse tão poderosa do ponto de vista de gestão quanto uma grande. Por isso que a pequena pode ser tão grande e rápido se ela souber usar a IA direito. Ou seja, se souber utilizar a IA, pode simplesmente virar o jogo, né? Do pequenininho virar um tubarão, virar um grande player de mercado de uma maneira e nunca foi tão rápida essa possibilidade das pessoas mudarem de vida e inclusive de enriquecerem, né? Com certeza. A IA permite isso, né? Com certeza. De abrir essas possibilidades e de transformar muito rápido. Conta pra gente 2 casos, a gente falando, né, sobre resultado, falando sobre essa velocidade que a IA pode trazer para os negócios. Você lembra de 2 casos assim peculiares que fala, cara, isso daqui foi muito legal de ver e isso daqui foi IA na veia. Fez uma transformação, trouxe resultado e que foi de maneira surpreendente, de maneira rápida, como tantas vezes. Eu imagino que você vivencie isso praticamente diariamente. Né? Com os mentorados, né? Tendo essa sua orientação, com toda essa tecnologia e essa parte de gestão junto, eu imagino que você consiga enxergar os gaps, os diferenciais e falar, olha, aqui a gente ganha tempo, aqui a gente otimiza processo, aqui a gente ganha tempo, isso daqui gera resultado e gera ROI. Isso gera ROI. Você lembra de vários, assim, 2 casos? Um caso até hoje, nós fizemos literalmente o fechamento de um fechamento no sentido de conclusão de uma jornada, foi um projeto muito longo, longo assim, para ir um projeto de 9 meses, mas assim, os resultados foram espetaculares. A gente literalmente imagina, Marcão... Brasil ou Estados Unidos? Esse Brasil, depois eu vou falar um caso de fora. A gente recuperou praticamente 5 milhões de reais em créditos, né, que estavam ali parados, que no final para essa empresa crédito significa recebíveis. Sim, para você que está nos assistindo aí, nós estamos falando de um caso, 5 milhões de reais. Exato. Isso aí caía bem na sua conta ou não? Exato. E o que é mais interessante, né? Esse é um exemplo onde as pessoas vêm enviesadas. Eles querem começar, poxa, eu quero otimizar vendas. Sempre tem que ter esse mindset. No entanto, pera lá, mas vocês estão crescendo 40% ao ano. Agora deixa eu ver o seguinte. Como é que você cobra? Pô, tem um montão de dinheiro parado aqui. Sim. Será que faz sentido eu não começar para reaver esse dinheiro parado? Será que o foco é só eu ir para o ataque, fazendo de novo, né, a análise do futebol? Vamos todo mundo atacar porque a gente precisa fazer gol. Exato. Ou fechar a porta. E o meio de campo, e a defesa, né? E tem dinheiro ali que não foi recebido ainda e que está Porque aí você tem a oportunidade de... Olha só, quanto eu investiria em vendas hoje? Eu investiria 1 milhão, tá? Mas eu vou te recuperar 5 milhões. E se a gente recuperar os 5... investir 3 em vendas, mas daqui a 3 meses, porque eu fiz um trabalho para recuperar esses 5. Olha que conta legal. Né? E a mesma loja, então assim, esse cliente voando, e foi isso. Agora os projetos de vendas, nós vamos botar gasolina no fogo. Sim. Mas muita gasolina. Né? Então, algo similar eu vejo muito em varejo. As pessoas querem vender mais. É o que todo empresário costuma falar. Você precisa aumentar as vendas. Como é que estão aí eu pergunto, metas? Quanto você tem de dinheiro parado em inventário? Seja produto final, seja material, 5 milhões. Quanto você fatura? 3,5. Tá errado? Olha que pergunta interessante. Tá errado. Enquanto você não baixar esse estoque em 20%, 30%, a menos que você tenha recursos infinitos, tenha muitos recursos para fazer
2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, você vai investir 3 meses para baixar esse estoque, isso é possível, rápido. Sim. E aí você começa o próximo na área comercial dobrando a sua aposta de investimento, porque você tem caixa. Sim, e tendo um retorno muito mais rápido de algo que já estava ali, né? Exato. Você, na realidade, já tinha feito aquele trabalho de ir para o ataque, de fazer a venda, de investir para chegar naquilo ali e, de repente, aquilo ali faltava. Não, eu já vendi. Exato. Eu já fiz gol, Exato. né? Tá tudo certo, e agora, né? Só que botar o dinheiro para dentro também, né? Exato. Esse é um exemplo. Então, foram 5 milhões nesse caso, né? 5 milhões. 5 milhões. E o que eu mais gosto foi o primeiro caso, que eu comecei há 10 anos atrás, você vai gostar. Eu trabalhava numa grande empresa fabricante de PCs e o que era inovação para um laptop? Né? Você fazer ele cada vez mais fininho, Sim. rápido e elegante. Sim. Certo? Vamos partir do princípio que todo mundo conseguiu fazer isso. Né? Qual que era ainda a fronteira a ser escalada ou cruzada do ponto de vista de experiência do cliente? Imagina o seguinte, nós estamos fazendo um podcast aqui, você tem, eu vi que você tem uma mini workstation ZBook. Sim. Ótima. Sim. Né? Sua vida está ali. Sim. Você tem o melhor equipamento. Né? Não é um laptop, é uma workstation mobile. Sim. Né? Dá para editar, trabalhar. Dá para editar, mas imagina se tivesse quebrado isso meia hora antes de eu chegar aqui para a gente começar o podcast, ia te dar dor de cabeça. Ia me atrapalhar. Então foi esse problema que eu parti junto com um time para nós vamos resolver isso aqui. E se a gente pensasse em uso de inteligência artificial, e há 10 anos atrás ninguém sabia o que era isso, né? E eu já estava me expondo, estudando bastante, porque eu dava aula em Berkeley, e já vinha aquele movimento acontecendo. Se a gente estudar componentes essenciais de um aparelho e eu souber a saúde de cada um desses componentes, eu consigo fazer um modelo preditivo estatístico para saber, olha, a chance dessa câmera quebrar em 3 meses é grande em função de variações da temperatura, que é normal, em funções de vibração de certos equipamentos, por exemplo, equipamentos que têm a memória, você tem um HD, grande ou pequeno. Sim. E vibração é algo que define a vida útil de qualquer equipamento. Né? Um HD, o que a gente fez? Né? A gente usou uma analogia arquitetônica de se a gente sabe como é que você sabe se você é saudável, o teu médico escuta o coração, certo? Sim. Ele escuta o teu pulmão. Isso define um ser humano, um corpo humano saudável. Sim. Para um equipamento eletrônico é a mesma coisa, a mesma analogia. Eu preciso estudar os órgãos desse aparelho e se eu tiver uma somatória de todos esses órgãos do ponto de vista de saúde, eu sei se essa máquina está boa ou não. Foi isso que a gente fez, deu tudo errado. É mesmo? Porque na época não tinha LLMs, não tinha IA generativa, então a gente tinha que pegar esses dados e criar os próprios modelos para essa aplicação. Vocês tinham que estudar na unha ali, praticamente. Desenvolver os modelos, não tinha. Né? Então, batemos cabeça, mas aí achamos. Então, e aí, a gente conseguiu ficar bom disso e a partir daí a gente começou basicamente a arrumar equipamentos antes que eles quebrassem. Previsibilidade. Então, você imagina, eu tenho um consultor que cobra $1.000 uma hora. Sim. E é verdade. Sim. Aí você imagina uma empresa que tem 50 mil desses. Né? E 10% dos equipamentos estão quebrando em algum momento. E demora, em média, 1 dia para essa máquina ser reposta. Sim. Você imagina, essa pessoa tem certas coisas que você consegue fazer no celular, tem certas coisas que você não consegue. Sim. Essa pessoa vai ficar parada. E a produtividade é muito diferente. Multiplica isso. Então, assim, se eu resolver metade, se eu arrumar metade dessas máquinas que iam quebrar e deixar alguém na mão, imagina a quantidade de dinheiro que tem. Sim. Só do ponto de vista da produtividade de quem executa o trabalho. Agora, e lá dentro, os call centers ficam recebendo chamadas de gente querendo arrumar, Sim, então você impacta os dois lados da cadeia. E foi isso que a gente fez. E eu digo, a IA não precisa resolver 100% dos problemas, mas quando o problema é grande, você tem ganhos incrementais à medida que você vai treinando a IA e 10% às vezes de melhora da eficiência é muito dinheiro. Agora, só para a gente fazer aquela pergunta, vou fazer uma pergunta capciosa, porque a gente está vindo num lado técnico, nos exemplos aqui, né? As pessoas devem ter muita curiosidade, por você ser um cara que é autoridade, então especialista no Brasil, nos Estados Unidos, em termos de IA. E aí, será que tem, como a gente vê nos filmes, tem um perigo de um dia isso virar tipo uma Matrix, a inteligência artificial, começar a tomar certas decisões e se indispor com o ser humano e dominar o mundo? Será que um dia isso vai acontecer? Existe o potencial disso sempre como existiu. Imagina, há 1000 anos atrás,
Você tinha armas com distintas formas. Sim. E podia exterminar a humanidade, dependendo do que fosse. Hoje você tem uma arma de fogo na mão de alguém e no final do dia, Marco, assim, o nosso livre-arbítrio define o caminho do mundo. Né? E o livre-arbítrio de quem está por trás dessas máquinas vai definir o que essas máquinas vão fazer. Porque no final do dia essas máquinas foram inventadas por humanos. Sim. Muitas delas são treinadas por outras máquinas. Máquinas treinando máquinas. Isso tem um potencial de desenvolvimento ilimitado para a humanidade. Gigantesco. Né? Mas tem um risco também, né? De elas começarem a pensar por conta própria. E vão pensar. Só que assim, tem que ter um momento onde você sempre tem a chave desse equipamento e simplesmente... Desliga o botão? Com muita simplicidade se desliga. Existe isso? Com certeza. O que a gente vê nos filmes é literalmente uma ficção científica da máquina, que aí ela não permite que desconecte ela da rede. Não. Isso é ficção científica. É ficção científica, porque... Imagina o seguinte, você tem um data center que tem um cabo central. Desde que eu tenha só um humano... É físico, né? Claro. Exato, eu vou lá e desplugo. Na pior das hipóteses, eu vou lá e desplugo. Sim. Um cabo que despluga todos. Aí já existe isso. Sim. Então, eu acho que... que eu acredito, é algo que as pessoas têm um certo receio. Né? Eu tinha que fazer essa pergunta capciosa. Você escuta muito isso ou não? As pessoas te perguntam? Escuto muito isso, mas eu particularmente, Marcos, eu tenho uma tendência a ignorar, porque eu acho que é um pouco da... Será que nós deveríamos ter essa preocupação? Né? Compete a quem ter essa preocupação. Eu acho que nós vivemos num momento de mundo onde a gente tem que optar em usar a tecnologia para resolver grandes problemas da humanidade. Sim. Ou se preocupar com problemas que ainda não existem. Uau, olha que interessante. Vamos repetir isso para as pessoas que estão nos acompanhando. Onde é que nós vamos botar a nossa atenção? Porque assim, onde a gente bota a nossa atenção define onde o mundo capitalista investe seu dinheiro para fazer mais ou menos. Sim. Então se a gente dá bola para reportagens que mostram um robô brigando com um humano, sim, vai passar a ser mais engraçado, isso vai dar ibope. Lógico, opa. Vai chamar atenção, dá então, views. Assim, poxa, será que eu não deveria investir em robôs de guerra? Em robôs diferente? Poxa, agora eu vou dar visibilidade de robôs operando pessoas na África que jamais tiveram condição econômica de ver um médico na vida. Olha que legal. Porque o dinheiro é finito. Sim. O dinheiro não cresce, ele só muda de mão no mundo inteiro. Então, alguém que está investindo em um robô mostrando alguém num ringue e pensando... E em São Francisco, por exemplo, já existem... É impressionante como a arte imita a vida imita a arte. Antigamente você tinha as brigas de galo. Sim, né? sim. E o que está acontecendo nos porões... As rinhas, nos porões agora de São Francisco já tem brigas de robô. O UFC de robô. Tem uma liga que é o... Esqueci o nome. Literalmente é um UFC, é uma liga igual ao UFC profissional de robôs. Se pegando. As batalhas. E apostas e tudo. Uau! Então, certamente muito dinheiro foi canalizado para esse tipo de coisa. Sim, porque... E é dinheiro que poderia estar indo mais rápido, por exemplo, para resolver os problemas de saúde do mundo. Sim. Agora, falando desse lado, né? As pessoas têm essa curiosidade e às vezes acabam até destoando um pouco, né? Saindo do viés do que é o lado bom da tecnologia e da inteligência artificial. Exemplos, Vini, daquilo que você vem vivenciando e vendo aí, estando no Vale do Silício, tão próximo, né? De coisas que a tecnologia e a inteligência artificial em específico estão trazendo de benefício. Essa questão da operação, até das probabilidades, da análise de uma doença, né? Antigamente as pessoas já até... eu pesquisei no Google, né? Eu falei com o ChatGPT. Isso tem auxiliado os médicos e o desenvolvimento de vacinas, de curas, de cirurgias? Com certeza. Hoje você tem já cirurgias complexas, né? Às vezes esqueço alguns termos em português, do cérebro, onde você faz isso sem uma mínima invasão. Totalmente robótica via um catéter que entra aqui numa veia, toda uma artéria e você já está operando alguém. E com um nível de precisão... absurdamente grande. E o robô não fica cansado, né? Exato. Então, assim, esse é um médico que conhece a ciência, mas ele é um médico que é um operador tecnológico sofisticado. Sim. Né? Então, isso é uma realidade. Os melhores em qualquer ramo, hoje e amanhã, vão ser aqueles que são alguma coisa
tecnólogo. Então, se você é um médico hoje, se você não for um pouquinho médico, medtech, você não vai competir, não vai ser o melhor. Vai ficar para trás. Se você não for um advogado, você não vai ser... Se você não for alguém que enxerga que você é um law tech, você está para trás. Sim. Se você for alguém de educação que não tiver tecnologia e se sentir um pouco edtech, sim, você não vai ser o melhor. Porque você não vai competir em 2 campos. Eficiência operacional e margens para poder brigar. Você vai estar fora do mercado, você não vai ter competitividade, você vai... E aí, relevância. Porque você vai ter um serviço que é irrelevante perto do que uma máquina vai fazer do ponto de vista de qualidade e profundidade. Sim. Então ou seja, pode somar muito, né? Muito, demais. Pode demais. Transformar. Escuta, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Por que método é essencial, principalmente para PME, pequena e média empresa? Né? Por uma simples razão. A hora que eu dou uma ferramenta pronta e plugo, ela não tem escalabilidade do ponto de vista de ampliação dentro de uma organização. Vou dar um exemplo. Alguém quer comprar um robô de vendas. Tá? Botei um robô de vendas, resolvi um determinado problema. Tá? Não necessariamente eu resolvi o problema de cultura, não necessariamente esse robô vai ser treinado da forma certa. Olha que interessante. Não vai, e aí que as coisas começam a ir para o lugar errado. Não é só pegar e sair usando de Não qualquer maneira. Não é só pegar e sair usando. Tem um método de fazer isso. E esse método não é só... Ele não começa na tecnologia, ele começa com um bom diagnóstico, começa com a estratégia, começa com a arquitetura. Tem muita gente que fala de tecnologia, mas não entende o que é arquitetura. Não sabe o que é dado. Não sabe analisar a cultura da empresa. Eu falo... Tem gente querendo usar IA sem estar aberto a mudar a forma de operar. A IA vai impor uma forma distinta de operar. E se as pessoas quiserem usar IA, mas operando do jeito antigo, sim, não vai funcionar. Ou seja, quer usar a tecnologia, mas peraí, não, eu sempre fiz assim. Exato. Sempre deu certo, entre aspas, né? Sempre foi assim. Agora, quando eu te ensino método, e eu ensino o método para o empresário, ele não precisa mais de mim daqui a 6 meses. Assim, eu não quero estar numa empresa pro resto da vida. Sim. Eu quero estar lá por um tempo para capacitá-lo a ser um bom operador tecnológico minimamente. Porque se ele aprende o método, ele consegue ensinar as outras pessoas da organização. Se eu dou a ferramenta, ele não aprendeu o método, sim, ele não consegue expandir e ampliar os benefícios dessa tecnologia. Ele precisa contratar alguém de novo. É uma transformação cultural. Total. Né? Uma forma de olhar. Total. E quando você aprende a pensar de uma forma diferente, aí você tem um entendimento, você aprendeu o caminho. E como é que eu aprendi isso nas PMEs? Eu comecei a falar de IA, e aí as pessoas me olhavam, ou mesmo algumas coisas que não dão certo, eu falei, pera lá, eu não posso falar de IA se a pessoa não entende do ponto de vista de gestão, que o maior problema de gestão dela é inventário. Olha entendeu? Que interessante. Então, aí, ó. Para alguns empresários que cresceram no seu conhecimento profundo de setor e são excelentes pessoas comerciais, que é o caso de muitos, e de repente ele começou a diminuir o crescimento, sim, não deu tempo de ele aprender a gestão para poder aparelhar o negócio dele. É um pouquinho daquela história, né? É o empresário que vive aquele navio de pirata. Como é que é, né? Isso aí? Você tem 2 tipos de empresa, né? Aquela que cresce no estilo navio de pirata e aquela que cresce igual um destroyer da marinha. Conta a você tem diferença. você tem, por exemplo, os grandes bancos são um porta-aviões. Sim. Super organizado, tem padronização, segurança cibernética, proteção de dados, é excelente. Só que eles são grandes e lentos para mover em alto mar. Sim. Agora, você tem as empresas menores, que dizem, empresa pequena a gente move rápido. Só que você tem 2 naturezas. Né? Aquele barco pequeno, que é um navio de pirata, desorganizado. E aí qual que é o risco? Ele afunda. Sim. Cedo ou tarde. Ou as pessoas caem do barco. Sim. Né, em alto mar. Agora, você tem o pequeno, que é um destroyer da marinha. Ele é pequeno também. Move rápido, só que ele é ultra organizado. Ultra organizado. Então, não adianta você pegar a IA num cenário de navio de pirata, não vai dar certo. Agora, eu preciso transformar aquele navio de pirata minimamente num destroyer. Sim. Porque aí, com o IA, eu faço isso aqui virar um barco movido a energia nuclear e aumenta a velocidade 10 vezes. E o que faz a diferença para virar isso dessa maneira e passar a ter essa velocidade, essa agilidade, só que sem afundar quando o mar fica revolto, é gestão, né? É gestão. É entender sobre isso. Quando o empresário entende um pouco mais de gestão, muitos empresários, como você falou, né, tem realmente um tino comercial, fala, sou bom de venda, a hora que precisa eu chego lá e eu faço o gol, eu salvo o time.
né? Só que muitas vezes tem um lado da gestão ali que é tão ou mais importante para que esse crescimento seja estruturado. Às vezes tem aquilo que já está vendido, que não precisa ir lá e fazer gol de novo, você só precisa manter o jogo. Exato, manter a você experiência, já tá ganhando, entregar bem. Né? E associar isso às tecnologias, né? Associar a inteligência artificial para que otimize aquilo que você já construiu. Isso é um desafio, mudar essa cultura, exatamente, né? Exatamente. Mudar essa cultura aí não é fácil. Uma outra pergunta. Claro. Qual que é o papel do dono ou o CEO nesse processo? Ele é o grande guardião da cultura e ele é o maior exemplo de o que essa cultura precisa ser e mudar para que os efeitos da AI e da tecnologia possam realmente gerar resultado. Assim, de todas as responsabilidades, ninguém vai ser o maior embaixador ativo de mudança cultural que é necessária. Desde o exemplo até a definição do que precisa mudar. Exemplo qual é? Olha, eu como empresário não uso IA, mas o seu time precisa te ver usando IA. Sim. Porque se você voltar para casa e só pedir para o time usar IA, eles não vão ter o exemplo correto. Não vai ser o exemplo, né? Faça aquilo que eu digo, não faça o que eu faço. Eu estou dizendo que o empresário tem que passar o dia inteiro estudando. Não. Ele precisa saber minimamente, entender as capacidades e os recursos para poder demandar de volta da forma certa. E abrir uma cultura onde as pessoas possam experimentar. Uhum. É que eu digo, aperta o botão que não vai quebrar. Sim. Né? As pessoas ainda têm, e se eu apertar? Não vai fazer nada. Bota o dedo na graxa. E essa cultura envolve segurança para que os funcionários operem. E esse é o papel fundamental dos donos, dos grandes executivos. Tem que ser exemplo e tem que utilizar, Exato. mesmo que não seja um especialista. Mas Exato. eu preciso pelo menos entender um pouco daquela tecnologia para que eu possa integrar meu time e mostrar. Falar, olha, isso é importante. Não é só aquilo que eu estou dizendo, mas é o caminho que eu preciso trilhar, que eu quero que vocês vejam e que todo mundo esteja andando. Né? Correto. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Isso é de maneira prática, tá? Se você assumisse hoje uma pequena, média empresa aí num formato tradicional, vamos pensar aqui, área de São Paulo, uma empresa aí que tem entre seus 10 e 20 funcionários, um faturamento razoável, é uma empresa que já está estabelecida há mais de 15 anos no mercado, né? Qual que seria o seu plano nos primeiros 90 dias para olhar a gestão dessa empresa que está estável? Ela não está nem bombando e ela também não chegou naquele... Né? Não está batendo a água, como a gente diz no interior, né? Que ele precisa sair correndo, mas precisa continuar crescendo, porque senão os concorrentes que vêm chegando vão engolir aquela empresa, ela vai diminuir cada vez mais, ele vai sentir a dor da concorrência no mercado, vai se tornar obsoleto. Né? Qual que seria um plano? Né? Olhar nos primeiros 90 dias. Vem gestão e seria implantação também das tecnologias de inteligência artificial? Primeira coisa é fazer um planejamento para isso. Né? E taticamente o que eu faria? Eu trancaria todo mundo numa sala por 3 dias. Olha aí. Fora do escritório, com o seguinte objetivo: nós vamos triplicar essa empresa em 1 ano. Como é que nós vamos fazer isso sem contratar ninguém a mais? Interessante, olha aí. É o caso da sua empresa aí, ó. Pensando em como fazer isso através da IA. E as pessoas têm que sair da sala com 3 planos: um plano agressivo, um plano razoável e um plano mais conservador para fazer isso acontecer. Porque se você não forçar a pessoa a voltar para o quadro branco, eles vão usar o mesmo processo e mindset do passado. Preciso aumentar vendas 20%, preciso contratar 20% mais vendedores. Aí porque o time comercial subiu e está vendendo mais, é o time do suporte também. Mas eu preciso de mais gente. A conta não fecha. E nem sempre a solução é só, vamos contratar, pede mais gente, fala com o RH, contrata mais alguém para o comercial. Não. E esse é o objetivo. Né? Porque um time ou uma pessoa com uma boa IA vai fazer o trabalho de um time inteiro sem IA ou com uma IA ruim. Uau. Então assim, eu preciso cravar isso no mindset das pessoas e não tem outro jeito a não ser nós vamos dobrar ou triplicar com as mesmas 10 pessoas. Como? Usando IA. Não sei ainda, mas coletivamente cada um vai ter o seu papel. Você que é a pessoa do comercial, você vai pensar em como usar a IA para esticar o seu comercial. Você que é do suporte, você vai fazer. Você que entrega, aí sim, depois de toda a exaustão em como fazer isso com IA, aí que eu vou voltar. Não, dá para fazer
Dá para apoiar 90% desse plano de crescimento com IA, mas 10% ainda preciso contratar 2 pessoas. Tudo bem. Aí sim. Aí sim. Mas não começar na lógica tradicional. Contrato quantos primeiro e depois eu vou ver como fazer isso. Não é por aí. Não é por aí. E se a gente fosse pensar, né, já que você falou assim, eu colocaria as pessoas, né, dentro de fariam uma imersão, né, sobre IA para conseguir fazer mais, né, com o mesmo time, vamos dobrar esse faturamento. O que você vislumbra nesse cenário que vão surgir ou que já estão surgindo como profissões desse novo futuro? Esse futuro que na realidade já é realidade hoje, né? Ele já é presente na vida das pessoas. Quais as profissões que estão surgindo assim, que estão se destacando nesse cenário? Tem algumas que já existem há um bom tempo, mas que em função da IA inflacionaram de uma forma absurda. Cientista de dados. É mesmo? Já faz um tempo que já é uma função bem rara do ponto de vista de achar os bons. Agora multiplica isso por 100. É mesmo? Bons engenheiros. Olha o fenômeno. Antigamente você ouvia um executivo, poxa, agora a empresa X trouxe um novo CEO e o salário dele é de 20 milhões de dólares. Porque o salário de um CEO de uma empresa com capital aberto em bolsa é público, por regra, você sabe. Uhum. Hoje, você está vendo empresas como Meta, Google, por exemplo, roubando bons engenheiros dos concorrentes, né, e pagando bônus de 100 milhões de dólares. Uau! 100 milhões de dólares. Investindo pesado desse jeito. 100 milhões de dólares. A Meta fez o que eles chamavam do Dream Team de AI, onde eles pegaram, olha, essa aqui são as 50 pessoas que estão espalhadas em outras empresas de tech, concorrentes ou não, que nós vamos trazer para dentro. Literalmente, como se fosse, eu quero montar o Barcelona. Recrutamento. O Real Madrid, quem são os melhores do mundo? Os galácticos, vamos chamar assim. Quanto custa cada um? E eles foram atrás. E nessa lista interessante tem 3 brasileiros, tá? Esse aqui estava na Apple. Quanto ganha? Ganha $1 milhão por ano. Quanto você quer para vir para cá? 5 milhões. Esse aqui é um pesquisador poderosíssimo dentro da OpenAI. Quanto ganha? 5 milhões, mas em ações ele tem mais 20 milhões. Está aqui 100 milhões para você vir para cá, porque esse cientista dentro da Meta vai mudar a história do jogo. Vai trazer um resultado. Vai trazer. Ou seja, vai multiplicar muito mais do que aquilo que está sendo investido. Exatamente. E assim, essa máxima no Vale do Silício de que um engenheiro top faz o trabalho de 100 já existe há muito tempo. Agora com a IA, um engenheiro top vai fazer o trabalho de 10 mil. Uau! O que é isso? A pessoa vai trabalhar 10 mil horas a mais? Não. Só que a destreza de como usar a IA para escrever uma linha de código, produzindo algo fora de série, é o que essas pessoas sabem. Por quê? Cada vez mais a gente vai precisar de menos gente para fazer as coisas. Só que os humanos que ficarem para serem os que vão disparar essas coisas, quanto mais notáveis eles são, mais poder de impacto o sistema vai ter. Que interessante. O que eles estão fazendo? Eles estão comprando os poucos cujo que está aqui ainda dispara o exponencial que a gente usa nas ferramentas do dia a dia. E que faz toda a diferença. Exatamente. Ou seja, isso vale literalmente. Lembra da analogia da caixa de ferramentas? Sim. Esses são os notáveis que são os inventores das chaves de fenda da IA. Uau! Entendeu? E assim, existem 5 ou 6 ferramentas numa caixinha que sempre fazem 80% do trabalho. Só que essas pessoas notáveis são os que estão redefinindo as formas dessas ferramentas, do ponto de vista de IA. Por isso que a Meta paga 100 milhões. Sim. Porque uma pessoa faz essa diferença. Faz essa diferença e que vai representar muito mais para ela, né? E para a humanidade também, né? Esse desenvolvimento faz toda a diferença. Escuta, diz um negócio agora. Para quem quer se familiarizar mais com a inteligência artificial, quer entender desse processo de gestão e quer trazer essa realidade para a empresa, né? Fala, eu sei que eu preciso dessa tecnologia, eu estou nesse perfil de pequeno, médio empresário, né? Preciso otimizar processos, eu preciso aumentar o meu faturamento, preciso aumentar minha venda, mas também tenho que melhorar meu controle aqui, minha gestão. Eu sei que tem ferramentas e eu não sei por onde começar. Você tem um trabalho de mentoria também que faz uma diferença assim bárbara com as empresas, né? Exato. A gente tem uma mentoria empresarial focada em IA e existem várias formas de fazer. O que eu sempre acreditei é método. Então a gente tem um método bem definido de como a gente capacita as pessoas. Esse método começa num planejamento bem
disciplinado de quais são os maiores gargalos operacionais. Como eu te falei, quantas pessoas trabalham para você, quais são as funções, o que elas fazem, as 5 atividades que mais roubam tempo dela. Sim, não é mágica, não é nada assim, vou fazer algo misterioso, místico, aqui eu vou trazer uma solução mirabolante. É metodologia aliada à IA. Aí depois que ela entende o que precisa ser feito, aí ela vai na caixinha, para essa atividade, a melhor ferramenta é essa, aí ela começa a empregar, mas assim, uma vez que ela foi pelo método, amanhã ela vai pegar outras áreas, outros gargalos, e ela vai aplicar a metodologia e ela vai cada vez mais empoderá-las, assim como a organização, para serem todos eles membros desse exército da transformação tecnológica. Ela vai aprender a pensar com a tecnologia, Exato. com metodologia e tecnologia. Exato. Agora, outra pergunta, Vini. Você que está tão concorrido, eu vejo sua agenda hoje aí por conta dos cursos da Febracis e te acompanho nas mídias sociais. Aliás, recomendo, se você ainda não acompanha, esse cara é um gênio da inteligência artificial e também de gestão, não é só de tecnologia, tá? A história dele é realmente assim, muito, muito grande e a cultura da onde ele veio, né, o aprendizado, o caminho do aprendizado que ele teve, permite que ele gere resultados que ele está gerando hoje, né? Então, por exemplo, você é um parceiro do Paulo Vieira e da Febracis, né? Que o Paulo hoje é um cara que é reconhecido no Brasil e no mundo. E quando ele fala, esse é o meu cara da IA, né? É isso. Isso é uma baita responsabilidade também, né, Vini? É uma baita responsabilidade. Assim, e o Paulo é um entusiasta de tecnologia. Quando a gente se conheceu casualmente no ano passado, que eu estava lançando meu livro, o Paulo tem mais coisa aqui pra gente. Ele já viu além. E aí não é só isso aqui. O resto é história. E é um grande parceiro. E a gente tem uma visão muito ambiciosa de criar uma plataforma. Quando eu digo plataforma, isso envolve educação, isso envolve tecnologia, isso envolve capacidade para realmente acelerar exponencialmente o crescimento das pequenas empresas. Sim. Ou seja, dá para levar isso para muito mais gente. Exato. Né? E o meu trabalho é ser a ponte para fazer isso nos Estados Unidos, para fazer isso fora. Sim. E o que eu ia te perguntar, nessa agenda tão concorrida, ainda tem espaço, ainda sobram umas brechas aí para conseguir atender os amigos, os empresários brasileiros aqui? Eu sei que você atende muita gente nos Estados Unidos também, né? Até empresas muito grandes, né? Estando lá no Vale do Silício. Sobra espaço nessa agenda Sobra. E é o trabalho mais gratificante. Assim, esse grupo de mentoria é um grupo que a gente se encontra eventualmente, mas é o que eu digo, por exemplo, né? A gente tem horas ali estabelecidas, mas dificilmente eu fico... Eu sempre fico a mais, porque é o trabalho que eu dá gosto. Prazer, né? O que me dá prazer é resolver problema. Que legal. Assim, eu sou engenheiro, não, eu sou um resolvedor de problema. Sim. Eu sempre me defini assim, o que você faz bem? Eu resolvo problema. E com tecnologia. Ponto. E, ou seja, resolve cada vez mais rápido. É isso. Gera resultado para as empresas. Né? É isso. Eu sou um resolvedor de problema que, a partir de tecnologia, eu consigo fazer isso de uma forma escalável. Uma forma muito simples. Para quem não conhece ainda, o seu livro. IA para líderes. IA para líderes. A gente vai deixar uma foto aqui, deixar um link. Sim. Best-seller. Tá sucesso aí no Brasil e também fora do Brasil. O livro número 1 de inteligência artificial no Brasil. A gente está lançando nos Estados Unidos agora. Legal. Agora, nos próximos 3 meses. E algumas oportunidades até na Europa que estão surgindo aqui ao longo dessa jornada. Que legal. Ó, fica a dica para você aí, então, do livro do Vini, tá? Que é sensacional, é um cara que entende muito. Acompanhe ele nas redes sociais. E se você é empresário como eu, se aprofunde nessa questão da cultura, de entender sobre metodologia, de entender sobre gestão e associar a inteligência artificial. E olha, uma palavra que eu chamava de lucro, agora eu aprendi a falar que é ROI. ROI. Tô ficando mais sofisticado. A gente quer retorno sobre aquilo que a gente está investindo, sobre o tempo da gente, a gente quer ser reconhecido e ter retorno. Então, o Vini é um cara que é um dos melhores caminhos que eu vi nos últimos anos para você alcançar isso, melhorar a sua metodologia, o seu entendimento, evoluir a sua cultura e usar a tecnologia de uma maneira inteligente, não é para ficar batendo papo com as ferramentas lá, né, com o chat e as outras ferramentas. É legal brincar, né? Não é? Porque assim, qual que é a diferença do adulto e da criança? O tamanho do brinquedo. E é importante você, como adulto, ter seu lado criança e brincar. Sim. Nunca perder o espírito de brincar. Sim. Só que chega uma hora que você tem que ver o joguinho, a fotinho, blá, blá, blá. Isso aí não cresce, não escala negócio. Sim. O jogo é maior. É jogo de gente grande, né? Exato. Os meus brinquedos estão aqui, ó, Vini. Você gostou dos meus brinquedos? Maravilhosos. Assim. Né? Vou voltar.
Volta, por favor. Vou me convidar, Marcão. Volta, e você tem um time aí de pessoas que estão andando junto com você, que são escritores também, que são pessoas de inteligência artificial, que são pessoas de gestão, que são sempre bem-vindos, né? E a gente quer levar cada vez mais essa cultura. A gente quer muito mais do que gravar um programa, Vini, produzir um conteúdo com câmeras que são 12K, 6K, tem inteligência artificial. Eu fiquei tão feliz de mostrar para você, no meu estúdio tem inteligência artificial também, né? Tem muito. No switcher ali, que faz os 4K, nas câmeras que trabalham com cabo de rede. A robótica é uma forma de inteligência artificial. Né? Essa câmera aqui de cima, ó, passeando aqui ó, pela mesa, ó, ela é automatizada também. Essa outra câmera aqui também tem um movimento lateralzinho de trilha aqui, ó, aqui. Até hoje eu não vi nenhum estúdio, então a gente gosta muito dessa tecnologia, e esses são os meus brinquedos de gente grande. Então, você pode saber que a casa aqui é sempre sua, tá? Mais do que um estúdio de podcast, a gente quer levar essa cultura, a gente quer levar a tua informação que ajuda a transformar a vida das pessoas, que pode impactar não só empresas, mas por trás de toda empresa sempre tem uma família, tem um chefe de família, tem uma mulher que é chefe também de família, que é chefe de empresa, que tem funcionários que dependem dela, e o Brasil depende muito dessas pessoas, que são empresários, que investem, que acreditam. E o papel da gente não é passar por aqui e simplesmente vender um produto e vender um serviço. É ajudar a impactar, agregar ajudar valor, né? a transformar a vida das pessoas. E isso faz a diferença. E eu diria assim, né, se a gente, com esse bate-papo aqui, nós ajudamos a impactar, a abrir a cabeça de uma pessoa, e isso vai trazer transformação, já valeu o tempo de conversa da gente, essa tarde maravilhosa. E como eu falei, a casa é sua, o Mais Que Um Podcast é sempre sua casa, seja sempre bem-vindo. Você tem um Fui muito bem lugarzinho recepcionado. Um prazer e um ótimo papo aqui. Grande abraço a todos vocês e quero ver isso aqui rodando bonito. Vamos ver isso aqui já nas próximas horas. Muito bom. Obrigado, Grande Vini. abraço, Marcão. Valeu para você que está aí acompanhando. Então, esse foi o Mais Que Um Podcast aqui com o Vinícius, que é mestre da inteligência artificial. Acompanhe nas mídias sociais e curta e compartilhe com os amigos aí. Valeu!